Olá amigos, está começando mais um vídeo do Astroblog e Olho de Rapina. Eu havia decidido que não ia fazer um vídeo sobre colimação dos espelhos do telescópio. Porém, muitas pessoas me mandaram perguntas e por isso resolvi fazer este vídeo. Telescópios refletores, com o tempo, com o uso, os seus espelhos vão se desalinhando. Então, é importante fazer um alinhamento de tempos em tempos. O alinhamento dos espelhos do telescópio se chama colimação. Um telescópio newtoniano possui dois espelhos, o espelho primário e o espelho secundário. O espelho primário localiza-se no fundo do telescópio e o secundário logo aqui na frente. É importante saber que num processo de colimação, nós iniciamos o processo pelo espelho secundário e por último o espelho primário. Mas observem bem, porque o espelho secundário nem sempre precisa ser colimado. Por ser de tamanho menor e de menor peso, esse espelho costuma demorar muito mais tempo para desalinhar. O que nós vamos precisar para fazer uma boa colimação? Em geral, precisamos apenas de uma chave de fenda. A colimação é um processo simples, mas delicado e deve ser feito com cuidado. Por isso, se você tiver alguma dúvida ou acredita que não possa fazê-lo, não faça. Mas se você pretende ter um telescópio, é importante que você aprenda a fazer. Existem hoje no mercado aparelhos de colimação a laser. Esses aparelhos promovem uma colimação mais precisa. Porém, se você tiver paciência e delicadeza, você consegue uma colimação perfeita. Vamos parar de blá 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 e vamos botar a mão na massa. Como primeiro passo da nossa colimação, nós vamos remover o espelho primário do telescópio. Cuidado ao remover o espelho primário do telescópio. Ele é pesado e pode cair ao chão. Caiu, já era. A maioria dos telescópios possui pequenos parafusos em sua lateral que fixam o espelho primário ao aparelho. Para isso nós teremos que remover com cuidado os parafusos que fixam o espelho primário. Após a remoção do espelho primário, nós iremos devagar puxar o espelho com ambas as mãos. Este é o espelho primário. Apesar do assunto de hoje não ser tratado a limpeza do telescópio, o espelho primário deve sim ser limpo, mas com muito cuidado. Evite panos ou flanelas que soltem pelinhos. Você pode ir em uma loja que vende óculos e comprar aquele tecido que geralmente acompanha os óculos. Você não vai gastar mais do que R$2. Aquele tecido é ideal para a limpeza dos espelhos e das oculares. Porém, gostaria de lembrar apenas mais uma coisa. Você não pode usar produtos químicos para limpar nem o espelho, nem as óticas. O máximo que você pode utilizar é o álcool isopropílico, mas isso apenas para o espelho primário e secundário. Para as oculares você deve utilizar de produtos próprios, porque as oculares elas possuem banhos de filtro, como filtros UVs, que protegem a nossa visão. Utilizando do álcool isopropílico ou de outro produto químico, corre o risco de você danificar a lente removendo esta camada protetora. Após retirar o espelho primário, nós vamos usar um pequeno aparato. Você pode utilizar de 2 tiras de papel cortado numa espessura bem fina, ou você pode utilizar de um barbante.
E também nós iremos utilizar uma fita crepe, durex ou até mesmo uma fita isolante. Porém, eu advirto, não utilizem fitas muito adesivas, pois elas podem danificar a pintura do seu aparelho. Agora é o momento de fazermos um X no final do tubo óptico. Este X deve ficar perfeito no fim do tubo. Como que nós faremos este X? E deixaremos desta maneira no final do tubo óptico. Notem que o eixo do X fica exatamente no meio do tubo óptico e isso é importante. Como eu disse no começo do vídeo, nós alinhamos primeiro o espelho secundário e depois o espelho primário. Para sabermos o quanto nós vamos equilibrar do espelho secundário, é importante ter este X no final do tubo óptico. Isto porque nós estamos usando a técnica manual para fazer a colimação. Após fazer o X, nós viramos o nosso tubo óptico e observamos pela ocular. Se o X que nós fizemos no fundo do tubo óptico não estiver centralizado na ocular, significa que o espelho secundário está desalinhado. Para alinhar o espelho primário é tão simples quanto alinhar o espelho secundário. Vocês podem notar que o espelho primário possui 3 parafusos. Esses parafusos controlam a movimentação do espelho primário e é virando bem devagar enquanto se observa pela ocular até o X ficar perfeitamente alinhado ao centro da ocular. Simples? O passo a seguir é fazer exatamente o mesmo com o espelho primário. Para alinhar o espelho primário, nós vamos seguir os mesmos passos que nós fizemos para alinhar o espelho secundário, com a diferença que nós não vamos precisar fazer o X. Como a colimação é manual, para facilitar você pode utilizar de um tubinho fotográfico como este, você vai retirar este fundo e na tampinha você fará um pequeno furo. Ou se não, se você tiver alguma tampinha sobressalente do próprio telescópio, você pode utilizá-la fazendo apenas um pequeno furo. Com este pequeno furo, nós aprimoramos ainda mais a colimação. Por quê? Porque você vai diminuir o seu campo de visão. Portanto, ao colimar o espelho primário, ficará muito mais centralizado do que se você apenas observasse visualmente pelo suporte da ocular. Na parte traseira do seu telescópio, aonde fixa o espelho primário, nós temos 2 conjuntos de parafusos. 3 parafusos de ajustes, que geralmente são maiores, e 3 parafusos de fixação, que geralmente são menores. Antes de iniciar a colimação do espelho secundário, é necessário você soltar os parafusos de fixação. Não precisa retirá-los. É necessário soltar esses 3 parafusos de fixação porque ao tentar colimar o espelho com eles ajustados, você pode correr o risco de trincar ou até mesmo quebrar o seu espelho primário. Durante a colimação, enquanto nós estivermos observando pela ocular, nós iremos ajustar através desses 3 parafusos, que são os parafusos de ajuste.
ajustamos os parafusos de ajuste, nós percebemos que o espelho secundário vai se movendo e ele deve ficar exatamente ao centro da ocular. Por isso utilizamos da tampinha com um furo, porque o espelho secundário ficará exatamente no furinho, diminuindo o campo de visão. Terminando os ajustes, nós devemos fixar os parafusos de fixação. Mas lembre-se, você não deve apertar muito esse parafuso, é somente até ele encostar no espelho primário. Se você apertar demais, também corre o risco de quebrar o espelho secundário. Pois é, amigos, é isso. A colimação não é tão complicada de fazer. Esta foi uma colimação completamente manual. Agora existem sim aparelhos como colimadores a laser que facilitam e a precisão é muito maior do que a colimação manual. Porém, para um aparelho até este porte, a colimação manual é perfeitamente indicada. Estarei deixando na descrição do vídeo um link que você pode acessar todos os nossos vídeos sobre astronomia. Aproveite e ajude a divulgar o vídeo dando um joinha, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo.